sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado, horário diferente, com bastante calor aqui em Natal, a temperatura já subiu. Nós temos agora, segundo o meu termômetro aqui, 30,2 graus. Não tá fácil, a sorte é que a gente tem bastante vento, né? 24 km por hora o vento normal, mas quando dá uma rajada chega aí a 45 km por hora. Mas a umidade tá baixa, por isso que a gente tá tomando muita água, né? 57% baixa pro padrão de Natal, é claro. O pessoal que mora aí pelo Centro-Oeste deve estar achando ruim de eu fazer esse tipo de comentário. Mas chegando então agora com esse tema aí, como era, como ficou, né? Os hábitos que a pandemia veio modificar, inspiração total. Eu sempre vou e volto a esse assunto, mas dessa vez foi uma lembrança do Facebook. A gente publica as fotos, as coisas lá no Facebook, um ano depois ele começa a lembrar, né? Isso foi há 1 ano, há 2 anos. E apareceu lá um garrafão tomando banho, né? Eu dando banho no garrafão. Eis um hábito com força, né? Que a pandemia trouxe. Eu não tinha esse hábito. Aqui a gente comprava essa água mineral. Quem pode, né, compra água mineral, faz o sacrifício e compra, porque o lençol freático de Natal, infelizmente, é contaminado por nitrato, que não deixa gosto, não deixa cheiro na água, mas é uma substância cancerígena, tanto que a Caerne, ela tenta dar uma misturada, né, tira a água de um canto, mistura com outro que não tem tanta concentração, para ver se equilibra esses níveis aí. Não sei nem como é que anda, nunca mais conferi isso, mas o garrafão então chegava com o entregador e era ele então que dava esse banho, não no garrafão todo, né? Eles dão só naquela região que vai entrar e ficar em contato com a água mesmo lá no depósito, né? E com a pandemia então a gente cortou isso e virou hábito mesmo, agora ficou, né? A gente compra água no supermercado, chega em casa, dou lá um banho nos garrafões. Ainda tem mais um hábito que também trouxe, por comprar muito aquele Santa Maria. A Santa Maria vem com um lencinho embebido em álcool para você passar. Então, além de dar o banho, quando tá sequinho, ainda passo aquele álcool na hora de colocar o garrafão no depósito para a gente utilizar. Então, esse foi um ato forte, talvez o mais forte de todos que a pandemia trouxe, que eu não tinha, né, e que a pandemia trouxe. Mas tem outras coisas que mudaram, por exemplo, e certamente já falei disso aqui. Hoje eu assisto séries com muito mais frequência, né? E tenho vários streams, coisa que não tinha antes, né? Só tinha Netflix. E assisto também muito programação disponível no computador, no YouTube. Não fazia isso, no máximo era um filme ou outro. Até porque dava aula de inglês, precisava de material completamente no original, assim, no máximo com legendas em inglês para trabalhar, então. Mas hoje é bastante comum assistir essas coisas de streaming. Então esse era um hábito que não existia e que ficou. E um hábito que existia e não voltou ainda. Cinema, né? Eu estava até comentando essa semana com Janaína. Eu não consegui ainda ter esse ânimo de ir ao cinema, né, para ver um filme. Tô esperando que chegue algum filme assim que realmente me motive a enfrentar essa vontade enorme de não ir ao cinema. Ficou aquele meio que um trauma, né? O organismo todo reage. Mesmo que se diga assim, eu vou achar legal, mas o organismo todo reage a essa coisa de você estar numa sala abafada, que já era ruim para alérgico. Porque essas salas têm muito fungo, muito ácaro. O ar do ar-condicionado é muito abafado, ela é toda em tecido para evitar o vazamento do som, melhorar a acústica. E para quem é asmático é fim de mundo, né? Então, é uma coisa que até agora, né? Estamos em setembro, quase no fim de setembro, estamos quase em outubro, eleição aí chegando. Eu não consegui ainda, de 2022, a pandemia oficialmente começou em março de 2020. Não teve um fim oficial, embora nesta semana o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, achou por bem decretar o fim da pandemia por lá. Foi muito criticado, porque ainda temos muitos casos com mortes. Aqui no Brasil, por exemplo, salvo engano, já faz uns 18 dias que a média de mortes vem embaixo, o que é uma notícia boa e uma ruim. Boa porque está embaixo, ruim porque continuamos com mortes na pandemia de casos de Covid. Apesar de tanta vacinação, já tem gente que não tomou suas doses de reforço, né?
É um negócio tão simples, tão rápido, tão mínimo para o bem que traz. É impressionante como as pessoas ainda insistem em resistir à ciência. Mas, bom, então já tem um país que decretou o fim, né, da pandemia, mas aqui ainda não. Então, imagina aí, de março de 2020, estamos em setembro de 2022 e eu não pisei ainda num cinema. Foi essa mudança talvez maior para mim. Teatro, eu até já fui para ver peça, para participar de um evento, mas não voltei ainda ao teatro para assistir. Eu disse peça, não foi? Erro. Eu já fui ao teatro para ver show, né? Para ver um evento, mas não fui ainda para ver uma peça. Também não consegui ainda essa motivação de enfrentar uma peça de teatro depois dessa chegada da pandemia. Então, eis aí um hábito que também modificou. Jogo de futebol. Olha, jogo de futebol, eu criei primeiro o hábito de não assistir muito. Segundo o hábito de assistir em casa. É um trauma para mim ainda ir pro jogo. Eu consegui, nessa Série D do América, ir a 3 partidas. Fui a 1. Aliás, 3 não, fui a 4 partidas, né? Até que não tive uma experiência ruim, apesar de que tem aquela questão de fumaça, de gente demais. Isso hoje me incomoda muito mais do que incomodava. Já incomodava por ser asmática e tudo, mas hoje incomoda muito mais. Depois de um tempo, né, voltei para outro jogo. Fiquei mais incomodada ainda. Escolhi um setor em que a fumaceira não parava do início ao fim. E eu não consegui relaxar. Para sorte minha, né, a insistência de Janaína e de umas amigas também, eu fui a mais 2 partidas nessas semifinais, a da semifinal e a da final. E consegui 2 setores, principalmente o Sudoeste, eu recomendo. E sempre que tiver disponível, deve ser o que eu vou frequentar a partir de agora. Porque tem bastante vento, não tinha ninguém fumando, né? No Noroeste ainda encontrei algumas pessoas que insistem. Há uma proibição, mas a Arena ela finge que não existe proibição, ela não fiscaliza. Então, todo mundo se sente à vontade para mandar a fumaça na cara de quem for. Mesmo as pessoas que têm alguma dificuldade de saúde, como eu, que se lasquem, né? Essa aqui é a verdade. Então, no Noroeste ainda aconteceu um pouco, mas foi pouco, não o suficiente para incomodar demais. E no Sudoeste não ocorreu de jeito algum, então foi uma felicidade. Mas pronto, foi uma coisa que modificou muito para mim, realmente. O futebol tá ali quase na casa do cinema e da peça de teatro para mim. Ainda não consegui me sentir tão à vontade para isso. Outra coisa que modificou, eu já não era muito paciente, mas hoje eu tenho muito menos paciência para fila, para enfrentar uma fila. Se ela estiver grande e desorganizada, então é mais fácil até eu desistir. Ontem mesmo a gente estava conversando a respeito disso, que eu não tenho paciência. Chegar num canto, não tiver canto de estacionar, eu desisto de ir. Não tenho mais essa resiliência, não. E essa mesma impaciência eu tenho para os áudios e vídeos de WhatsApp, né? Realmente é um esforço muito grande que eu tenho que fazer para assistir, ouvir essas coisas. Já era assim, piorou. Fiquei mais impaciente. Tá quase que assim, tudo cansa. Eu até estou me perguntando se foi a pandemia, eu tive Covid já agora há poucos meses, ou se isso é da idade mesmo que está piorando e eu estou ficando mais ranzinza. Outra coisa que mudou nesses 2 anos, né, de março de 2020 até agora, principalmente 2020, 2021, até ali a metade de 2021, a gente não ia médico. Nem médico, nem exame, nada, né? Não saía, não tinha nenhuma exposição. Depois voltamos, né, aos médicos, às médicas, aos exames, mas também não tenho mais a mesma paciência, né? Um médico ou uma médica aqui e ali, um exame aqui e ali. Se pedir muito, eu já estou desistindo de fazer, se brincar, nem vou. É uma coisa que modificou, eu não sei nem porque que esses planos de saúde choram tanto, porque realmente, para onde você olha, acho que é a mesma coisa, né? Os planos deixaram muito de serem utilizados. Então, até aí agora chorando com essa modificação da lei, que não modificou nada na prática. O rol ele foi taxativo por pouquíssimo tempo. Acho que não deu nem 2 meses direito. A vida inteira o rol não era taxativo, porque era essa a decisão dos tribunais, baseado na lei, né? Na jurisprudência, nos costumes da gente, na obviedade de que você contrata um plano para tratar a doença, e não para dizer só pode esse tratamento ou aquele. Não, você trata a doença. Se o plano cobre aquele tratamento de doença, tem que cobrir tudo que se diz que trata aquela doença. É óbvio, né?
E agora estão dizendo, ai, vão quebrar. Não, não quebraram até hoje, não vão quebrar. Eles podem quebrar porque o povo não tem mais dinheiro para pagar plano de saúde. Aí pode ser que quebre. Mas por essa decisão, não. Isso chega a ser ridículo até. Falo com a propriedade de quem advoga nessa área. Que mais que mudou? Hoje, por exemplo, também eu tenho uma tendência a achar tudo caro demais. Tudo que for comprar, seja o que for, né? Eu penso muito, eu rodo muito, até livro que eu adoro, né? Eu rodo muito para decidir. Eu esqueci de falar uma coisa, fui falar do plano de saúde, terminei esquecendo de falar especificamente da Unimed, né? Que agora achou pouco, tava tão bom aquela história de você bota digital, né? E acesso. Agora a Unimed voltou 30 anos no tempo, a gente voltou para os anos 80, deve ser uma homenagem aí a Bolsonaro e a tudo que ele trouxe, que a gente tá de volta mesmo aos anos 80, com Guerra Fria e tudo. Agora a gente voltou a assinar papel, imaginem. Nem a carteira é mais física, né? Você tem a carteira digital, mas a Unimed quer que a gente assine o papel agora das consultas. E quando consegue, viu? Porque o sistema tá tão desorganizado que a gente não sabe mais nem quanto paga de mensalidade, porque o boleto vem todo doido, não diz nem o que é que você usou. Não sei como é que eles vão resolver isso quando o povo começar a reclamar na justiça. Sim, então, como eu digo, tendo a achar as coisas caras demais, sei que também é a crise, mas é também uma mudança de visão que a pandemia trouxe, né? Que não adianta muito você juntar dinheiro, senão você não tem o que gastar, não pode nem sair. Se morrer, acabou, né? Então não tenho mais também muita vontade de comprar roupa e sapato. Confesso que eu ainda tenho bolsa, né? Com um ponto fraco. Mas mesmo assim tô me segurando. Não faço mais aquela coisa de ter 2, 3, 4, 5, 6 de uma vez. Não adianta, né? Você vai usar uma de cada vez, então use uma, acabe, depois compra outra. Tem pra que ter essas coisas de estoque mais, nem nada. E o que ficou mais grave para mim principalmente agora, de junho para cá, eu tive Covid e tive o azar de ter o paladar e olfato modificados, né? Que vão e vêm. Tem hora que eu tô sentindo cheiro bem, tô sentindo gosto bem. Já tem hora que tá tudo modificado, eu sinto cheiro que não existe, eu sinto gosto que não existe. Tem hora que não sinto gosto nenhum, nem cheiro nenhum. Então ficou isso para alguém que tinha um paladar e um olfato altamente sensíveis. Me orgulhava disso, inclusive para receitas. Vocês devem imaginar a minha situação agora, né? A ponto de às vezes comer coisas com cebola. Eu que tenho pavor de cebola. Não aguento nem o cheiro, para você ter uma ideia. Eu sou daquelas que percebem que uma faca cortou uma cebola e depois cortou uma alface, por exemplo, e não como. E hoje eu como e não sinto mais, né, o gosto de cebola, a depender do que coma. Essa semana, por exemplo, eu comi um churrasquinho, tem aquele vinagrete, né, com farofa. Não senti gosto da cebola, era mesmo estar comendo só os tomates ali. Então, vê que coisa louca, né, a pandemia de Covid me deixou. Trouxe agora, eu já tive nas últimas, quase ninguém tem mais essa alteração de olfato, paladar. Eu vim ter minha Covid agora, depois de 3 doses de vacina, né? Só depois eu consegui tomar a 4ª. Fiquei, então, com essa premiação, que mudou muito minha relação com a comida, né? Hoje eu já nem, às vezes, busco comer as coisas que eu queria comer, porque às vezes eu vinha com tanta ansiedade de comer, gosto tanto daquilo, tô imaginando aquele sabor, e quando eu boto na boca, nada daquilo que eu esperava. Então, essa relação mudou bastante, né? Tem mudado bastante. Espero que um dia volte, mas do jeito que tá agora realmente ficou difícil. Bom, é isso, né? São os hábitos aí que mudaram pelo isolamento, né? Porque a gente ficou muito tempo sem poder encontrar ninguém, e os outros por doença, outros por dinheiro. Vamos ver o que é que vai ficar daqui pra frente, se as coisas vão melhorar. Deixo aí um bom fim de semana para todo mundo, né? E espero estar de volta no próximo fim de semana. Eu até falei no domingo, mas acho que deve voltar no sábado, porque no domingo tem eleição, né? E todo mundo deve votar com muita responsabilidade para que esse país, de fato, mude para melhor, porque para pior já basta. Então, bom domingo, bom fim de semana, até lá.